Nós estamos aqui hoje fazendo a abertura do grupo de agricultura do G20. O Brasil, como todos sabem, preside o G20 neste ano de 2024 e todas as áreas estão em encontros, e hoje nós abrimos a sessão da agricultura, né? Estamos eu e o Perosa, que é o secretário internacional do Ministério da Agricultura. Esse encontro ele terá a duração de 2 dias. Hoje serão feitos os debates e amanhã eles conhecerão 3 experiências dos programas brasileiros. Eles vão conhecer uma experiência de uma cooperativa, uma experiência de um assentamento e a experiência de compras públicas e as políticas que a Conab está fazendo, né? Nós enfatizamos os aspectos do propósito desse encontro. Quais são as 3 linhas desse encontro? O primeiro é uma aliança global de combate à fome e à pobreza, né? Que é a proposta do Brasil. A segunda é para políticas para reverter a crise climática, política para o meio ambiente, para recuperar o meio ambiente e evitar uma crise climática mais profunda. E a terceira proposição é de reforma nas instituições, reforma na governança das instituições multilaterais. São essas 3 propostas que o presidente Lula trouxe para esse conjunto de encontros do G20 no Brasil. Nós também enfatizamos a importância da agricultura familiar, como a agricultura familiar é decisiva para a produção de alimentos, para que nós tenhamos sistemas alimentares, agroalimentares sustentáveis, includentes, e que eles possam ser também sistemas alimentares que sejam ambientalmente sustentáveis. Bom, nós aqui também destacamos que quem mais sofre com as crises climáticas são os agricultores familiares, né? E para isso nós precisamos, de um lado, que os países do mundo desenvolvido, né, possam acelerar suas políticas de captura de carbono e de energias limpas, né? E também poderem pagar para que os países do sul global, que são os mais atingidos pelas crises climáticas, possam também transformar suas agriculturas em agriculturas mais resilientes. Nós aqui hoje enfatizamos o grande esforço que o Brasil tem para não só a manutenção da floresta de pé, mas também a sua recuperação através de programas como das florestas produtivas. O papel das populações tradicionais para a manutenção da floresta de pé, né? E apresentamos os programas públicos de fortalecimento da agricultura familiar, programa de crédito, programa de mecanização, programa de compras públicas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que compra da agricultura familiar, 30% da agricultura familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PA, que é um programa muito virtuoso igualmente, Programa das Compras Institucionais, enfim, nós colocamos esses temas como
políticas públicas que o Brasil possa contribuir para o mundo em termos de políticas públicas, né? Ao mesmo tempo, também a nossa disposição de aprender com as melhores experiências que eles, porventura, tenham na área de agricultura e de agricultura familiar, né? Por fim, nós colocamos o tema do programa de assentamentos de famílias no campo, combate e superação da pobreza e da fome no campo brasileiro, dentro desse compromisso da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. Então, o Brasil hoje se honra da presença nesse encontro, da presidência brasileira, da novidade de ter um grupo de agricultura para o G20, né? E da forte presença da representação do mundo inteiro que está aqui hoje, portanto, dos integrantes do G20 que estão presentes no dia de hoje. Então, passo aqui a palavra para o Perosa, para que ele possa fazer suas colocações e depois a gente fica aberto aqui para as perguntas que, porventura, vocês queiram fazer. Bom dia a todos. O Grupo de Agricultura do G20 no Brasil tem uma situação única. Nós temos 4 principais pontos que nós estamos discutindo. O primeiro é a sustentabilidade dos sistemas agroalimentares e suas múltiplas possibilidades. Depois nós temos o fortalecimento do comércio internacional mais justo e como isso pode prover segurança alimentar global. Depois, o terceiro item, que também vamos discutir em todos esses encontros, são a principal atuação e como a responsabilidade da agricultura familiar, das populações tradicionais, comunidades tradicionais, dos indígenas, também no âmbito da agricultura, e também a questão da piscicultura e a aquicultura. Tá bom. Então, essas são as 4 temáticas. Nós estamos aqui hoje com praticamente 30 países, né, 21 membros do G20, além de países convidados, e também mais cerca de 20 organizações internacionais. Então, o ministro já disse bastante, agora a gente aguarda as perguntas. Obrigado. Ministro, se vocês pudessem se apresentar. Gustavo Schwab, repórter do AgroMais. Teve o Brasil falando que costuma fazer de política pública para os integrantes do G20, esses convidados de organizações internacionais. Mas houve também o caminho inverso, alguns países chegaram a apresentar alguma coisa que o Brasil talvez pense em adotar, principalmente em relação à questão da agricultura. Nós estamos agora iniciando o encontro e todo dia ele está dedicado à apresentação dos países do G20, que vão apresentar as suas melhores políticas também. E amanhã, nas visitas de campo, nós pretendemos fazer essa troca também de experiência. Para nós, não é só importante apresentar o que a gente tem digamos, de políticas públicas bem-sucedidas, que são referências, mas também de sofrer a crítica do mundo e poder aprender com as experiências que eles, porventura, possam nos trazer. Por isso, durante o dia, os painéis estão dedicados a essa troca. Nilo Martins, do Canal Rural. Se o senhor pudesse tentar simplificar a grandiosidade de um evento desse para o futuro, no caso do campo ou da agricultura familiar, que seria mais ou menos o tema principal do encontro por parte aí do Ministério, em linhas gerais, em poucas palavras, se eu pudesse simplificar a importância desse encontro para o produtor do campo, para as pessoas que vivem, dependem dessa agricultura familiar para sobreviverem, a importância disso para o dia a dia, para a realidade do pequeno produtor, do profissional que fica no campo. O grande objetivo nosso é essa aliança global contra a fome e pela superação da pobreza no campo, né? Por isso, essas políticas aqui visam acelerar a produção de alimentos, visam
proporcionar o acesso a alimentos ao mundo e ao Brasil também. Nós temos no Brasil uma agricultura muito forte. Nós lideramos a exportação de proteína animal, de grãos, soja, milho. Temos também o tema da energia no campo. E temos um desafio de fazer com que todas as nossas famílias se alimentem adequadamente. Esse é o grande desafio que a gente tem. Então, no Brasil, as políticas, quanto mais chegar as políticas ao pequeno agricultor, mais nós conseguiremos alimentar o povo brasileiro, mais nós conseguiremos vencer o tema da fome, da pobreza rural, mais nós conseguiremos formar uma agricultura fortalecida, né? Uma agricultura que tenha um agricultor já, digamos, economicamente sustentável, né? Que já esteja implementando práticas de uma agricultura restaurativa. Para isso, democratizar o crédito. Nosso esforço é democratizar cada dia mais o crédito. Democratizar a assistência técnica e extensão rural. Democratizar o acesso à mecanização. Então, esse é o grande desafio que nós temos pela frente, e um encontro como esse tem como objetivo trocar experiências para acelerar a implementação desses objetivos. E, por último, essa ideia de que, nós temos 800 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no mundo, né? O que o mundo pode fazer para retirar essas 800 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar? Esse é o grande objetivo desse encontro aqui. Todo mundo se alimentando ao mínimo 3 vezes ao dia, né? Uma alimentação de qualidade, e nós ajudamos, a partir da agricultura, a enfrentar a crise climática. Secretário, no caso, a participação do Ministério, do seu Ministério, de que forma ela pode, como eu perguntei para o ministro, de forma simplificada, até um pouco mais genérica, como é que o seu Ministério poderia agregar forças com o MDA para promover o resultado desse encontro na prática? Olha, eu acho que uma medida sábia do presidente Lula, muita sabedoria, foi a divisão dos ministérios entre o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Pesca e Aquicultura, porque deu oportunidade de termos foco a 3 importantes vertentes que nós temos no Brasil. O Brasil é um país continental, tem muitos desafios, e a gente pode, assim, se especializar e conseguir dar um maior retorno à sociedade brasileira, tendo em vista o foco dos ministérios. O Ministério da Agricultura tem trabalhado intensamente em consonância tanto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, do ministro Paulo Teixeira, que é um grande parceiro, mas também com o ministro André de Paula, para que a gente possa fomentar oportunidades aos produtores, sejam aos pequenos, aos médios ou aos grandes produtores no exterior, né, com exportação de produtos brasileiros. Então, nós temos feito um trabalho intenso de retomada dos diálogos internacionais, visitando diversos países, possibilitando a abertura de novos mercados para os produtos brasileiros, tanto os mercados que já existem solidificados, das commodities principalmente, mas também de pequenos proprietários rurais. Nós temos feito esse trabalho junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, juntamente com a Apex também, que é a Agência Brasileira de Promoção, e tem dado muito resultado. Isso tem oportunizado a esses produtores para que possam levar seus produtos aos mais diferentes locais do mundo. Com isso, promovendo um comércio justo, um comércio equitativo, para que a gente possa equilibrar um pouco a balança de produção brasileira, né? E digo isso no sentido de dar oportunidade, né, também aos pequenos produtores rurais de ter acesso ao mercado remuneratório, que é o mercado exterior. Então, a gente tem um trabalho muito integrado, muito junto,
O G20 é coordenado pelo ministro Paulo Teixeira, juntamente com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Pesca, justamente para que a gente possa, em sinergia, buscar os melhores resultados para os produtores rurais. Secretário, Cleide Lopes, do Canal Gov. É a primeira vez que entra na pauta, né, do G20 agricultura. Dada essa segunda vez. Isso. A questão também um maior desafio é produzir mais e enfrentar essas mudanças climáticas. Qual é, nesse momento, isso está levando em consideração também essas mudanças climáticas, e qual que é o papel da Embrapa nessa questão de produzir mais, driblando essa questão climática? É muito importante sua pergunta. O Brasil tem um papel essencial na questão do clima e na questão da agricultura, obviamente, né? A Embrapa acabou de completar, nós tivemos junto lá, 51 anos de idade, e é muito, não diria que é coincidência, mas é muito sintomático que 50 anos atrás o Brasil era importador líquido de alimentos e hoje é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, se não o maior, e muito fruto do desenvolvimento da tecnologia e de estudos feitos pela Embrapa. Então a Embrapa tem um papel crucial no desenvolvimento de novas tecnologias, novos métodos produtivos, para que a gente possa produzir cada vez mais, respeitando o meio ambiente, seguindo as regras sociais, obviamente, de trabalho. E nós temos um programa. O governo brasileiro, através do presidente Lula, lançou o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Áreas Agricultáveis. Esse programa prevê a adição à produção brasileira de 40 milhões de hectares, né? Então nós praticamente vamos dobrar a produção brasileira, e isso, 80% disso são de pequenos e médios agricultores. Então aí a importância de darmos toda a assistência rural aos pequenos agricultores, aos agricultores familiares, para que a gente possa realmente fazer essa transformação no campo. Se nós vamos dobrar a produção brasileira, esse movimento passa pelos pequenos e agricultores familiares. Então, toda assistência precisa ser trabalhada, inovações tecnológicas, mecanização dos agricultores familiares, e isso, com certeza, é o que a Embrapa está focada em fazer nos próximos anos. Essa é a diretriz do nosso governo, do presidente Lula. Isso. Só para fugir um pouquinho aqui do tema do G20, na semana passada você esteve na Comissão de Agricultura lá da Câmara, conversou com os deputados da bancada do Acre, pediu para que não fosse derrubado o veto do presidente da Câmara do 45 sobre a regularização fundiária na Amazônia. Só até citou que se pode trabalhar em conjunto para que se mudasse alguma coisa no projeto de lei, de modo que o veto ainda continuasse valendo. Quais mudanças seriam essas? Há um entendimento sobre o que poderia fazer para que agradasse a bancada, mas ainda se mantivesse esse veto do presidente? Não, esse projeto de lei, ele foi aprovado no Congresso Nacional, que ele prevê o fim das cláusulas que eram colocadas no início dos contratos para o povo da colonização na Amazônia, né? Chamadas cláusulas resolutivas. Quer dizer, olha, você tem que desmatar tanto, você tem que plantar tal cultura. Isso já está ultrapassadas, essas exigências estão ultrapassadas. E isso foi aprovado o projeto retirando as cláusulas resolutivas, no que o nosso governo concordou. Só que nós pedimos para ressalvar duas situações. Ressalvar aqueles processos que tinham sido judicializados e ressalvar igualmente o interesse público. E eles não fizeram essa ressalva. Por isso que o governo recomendou o veto. E eles agora querem derrubar o veto. Certamente, se derrubarem o veto, o governo vai ter que ir ao Supremo Tribunal Federal arguir a inconstitucionalidade, porque você não pode, digamos assim, desconhecer, em primeiro lugar, o que está judicializado e o interesse público. Mas se nós entrarmos e arguirmos a inconstitucionalidade dessa lei aprovada, vai fazer com que atrase muito, inclusive a implementação da parte
boa da lei, que é a não exigência de cláusulas resolutivas. Por isso, nós argumentamos e pedimos a eles para não derrubarem o veto do PL, o veto 45, né? E, ao mesmo tempo, o nosso compromisso de tramitar rapidamente uma solução que seja a solução que contemple a não exigência de cláusulas resolutivas. Então, esse é o acordo que nós procuramos resolver com eles esse acordo, né? Nós tramitaremos aceleradamente um projeto de lei para equacionar esse tema e também um compromisso nosso de, na regularização fundiária, considerar que aquele terreno que porventura tenha uma floresta do tipo B, que é aquela floresta não destinada, que ele possa ser regularizado. Por quê? Porque aí você obriga o privado a preservar aquela floresta. Você dá um nome aos bois, né? Isso é, você diz, olha, aquele terreno pertence ao cidadão X e ele tem um tanto de floresta e ele está obrigado a, digamos, a preservá-la. E nós entendemos que, ao não regularizá-lo, você deixa a própria floresta vulnerável, não é? Por isso, nós achamos que devamos corrigir aquele decreto que criou a Câmara de Destinação de Áreas Públicas, corrigi-lo no sentido de permitir a regularização fundiária de terras que tenham matas, né, consideradas florestas do tipo B. Muito obrigado.